Esse continente pode estar guardando segredos da história que aos poucos vêm sendo revelados. Um deles, se comprovado ser verdade, pode destruir várias crenças e levar a humanidade a uma era totalmente diferente. E tudo isso tem a ver com um homem e um livro esquecido há muito tempo. Porém, recuperado por arqueólogos. Eu estou falando do livro de Enoque. Depois que Enoque teria sido levado aos céus, antes do dilúvio acontecer, o Criador teria pedido para ele testemunhar um grande conflito envolvendo anjos. Ele teria escrito um livro que retrataria todos esses aspectos envolvendo os anjos, suas regras, comportamentos e, claro, suas histórias. E dentre essas histórias estão as histórias dos anjos caídos. Esse seria o livro apócrifo de Enoque. O livro conta que 200 anjos caídos teriam chegado a uma região do Monte Hermon, onde hoje fica o Líbano. Esses seres que há pouco tempo eram divinos, mas que acabaram caindo depois de uma revolta e uma luta entre seres fiéis a Deus e os rebeldes, teriam começado a ter contato com a população local. No seu livro, ele retrata que esse contato foi crescendo a cada dia e o desejo dos anjos em ter relações com os humanos foi aumentando. Até que chegou um momento em que essas relações teriam se tornado inevitáveis, e assim os anjos não só teriam tido relações sexuais com humanos, como também essas relações teriam feito com que descendentes tivessem nascido. Esses seres eram chamados de Nefilim. Os Nefilins se diferenciavam dos seres humanos comuns, já que sua estatura era muito maior, como se eles fossem gigantes das histórias de contos de fada. Os anjos, que já tinham travado uma briga no céu entre eles, voltaram a se enfrentar. Após toda essa confusão e luta travada entre os 200 anjos caídos e os anjos fiéis a Deus, o próprio Criador teria então tomado as rédeas para si e decidiu prender os anjos rebeldes em um lugar onde poucos conseguiriam chegar. Para isso, ele teria escolhido a Antártida. O continente gelado seria o ideal, já que poucos seres humanos se atreveriam a ir lá devido ao frio. Segundo o livro de Enoque, para prender os anjos, Deus teria decidido que iria construir uma espécie de prisão para os caídos. Enoque não cita a localização, mas afirma que ela seria nos confins da terra e que a prisão ficaria abaixo de algumas montanhas, no seu subsolo. Até então, tudo isso parecia apenas uma boa história de ficção envolvendo anjos, seres humanos e a ira de Deus. Só que em 2006, satélites da NASA, que começaram a estudar a Antártida, detectaram uma estranha anomalia eletromagnética no subsolo do continente. Por mais que testes e reconfigurações de equipamentos fossem feitos, os resultados permaneciam os mesmos. Os cientistas não conseguem explicar o que se passa nessa região do continente. E foi aí que um historiador chamado Stephen Beynon relacionou o livro apócrifo de Enoque com o acontecimento relatado pela NASA na Antártida. Ele chegou a fazer uma publicação no YouTube em um vídeo do canal Israeli News Live, chamado, em português, Os Anjos Caídos Presos na Antártida e que Continuam Vivos. Nesse vídeo, ele afirma que a Antártida é o local no qual Deus teria prendido os anjos caídos. Para sustentar essa teoria, Beynon cita algumas passagens do livro de Enoque, entre elas as que descrevem o lugar. Além de falar que o local escolhido pelo Criador teria sido bem afastado, Enoque descreve que foi levado ao sul para testemunhar os acontecimentos. No livro, ainda é dito que ele teria visto 7 montanhas, sendo 3 para o leste e 3 para o oeste. A montanha do meio era a mais alta. Além disso, ele também cita os ciclos de dias que pareciam não ter fim. Assim como na Antártida, durante o verão, onde o sol fica aparente durante 24 horas do dia. O mais assustador dessa história é que quase toda a topografia da Antártida bate com a descrita pelo livro de Enoque. O que poderia estar impreciso, segundo Beynon, foi modificado com a força do grande dilúvio. O historiador identificou a montanha mais alta descrita por Enoque, como o Monte Vinson. Esse é o lugar mais alto da Antártida, medindo incríveis 4.892 metros de altura. Para você ter ideia do quão inexplorada é essa região, somente em 1966, uma expedição americana liderada por Nicholas Clinch conseguiu escalar o monte. Por fim, Beynon afirma que realmente acredita que sua teoria está certa e que os anjos, por serem seres imortais, estariam vivos até hoje, presos nas profundezas do continente antártico, com quilômetros de gelo e terra sobre suas cabeças. Será que alguém com uma grande quantidade de recursos e bastante coragem terá um ímpeto de desbravar o subsolo dessas montanhas e, quem sabe, descobrir a verdade por trás dessa história?
Ou os governos ao redor do mundo tentariam impedir que uma expedição desse porte pudesse acontecer? E você? Acredita no livro apócrifo de Enoque?